E já estamos de volta com Temperando o Papo e agora o assunto são as leis de incentivo. Para falar sobre elas, a gente recebe o produtor cultural Mayanderson Laje. Seja muito bem-vindo, Boa tarde, Mayanderson. obrigado. Bem-vindo. Bem-vindo, Obrigado. sinta-se à vontade. Opa, tô quase em casa. Nome fácil de decorar, né? Lembrei de telhado, Mayanderson telhado lá e Ah, tal. que maldade, não tem problema não. A casa vai cair hoje. Eita, já começou agora. Não tem festas aí pra frente que a gente pode ajudar as pessoas. Com certeza, é muito bom saber disso no começo da entrevista, Mayanderson. Já tô sabendo pra próxima. Já garantindo. Gente, vocês sentiram, né, o grau da ameaça, mas é tudo brincadeira, viu? Mayanderson já é de casa. É amigo da G, é nosso amigo, viu, Mayanderson? Estamos em amigos, Com família. certeza. E agora a gente vai voltar a falar, ou melhor, começar. Né? A falar sobre as leis de incentivos. O que são essas leis, Mayanderson? As leis foram uma forma que o Estado encontra, o Estado, quando eu digo o governo em si, encontra, ele não consegue estar presente em todos os âmbitos culturais. E ele criou essas leis que são mecanismos previstos nas leis que ele exonera, ele deixa de arrecadar um certo imposto e aquela empresa X, ela paga por um imposto já aprovado, um projeto já aprovado pelo governo, que um produtor ou um artista cultural ou uma empresa ou um projeto independente, ele se inscreve no governo, ele consegue aquela autorização e a empresa pode patrocinar tendo a dedução fiscal. Hoje, geralmente são projetos culturais, né, que culturais. oferecem para a população, que é bem interessante também até para o nome da empresa, vincular a empresa nisso. Que não é? Essa questão do retorno que a empresa tem de estar ajudando a sociedade, o que eles chamam de marketing social, que é o que traz esse benefício, que é o que enche os olhos das empresas para terem esse incentivo. Com certeza. E as pessoas também, né, gente? A gente cada dia está mais ligado nas empresas que realmente ajudam, se preocupam com nós. Não é verdade? Isso fica marcado na cabeça do consumidor quando ele for utilizar daquela marca, ou se ele estiver na dúvida, ele vai lembrar daquela empresa que está mais voltada para ele. Evidência, né? E vai estar mais em evidência. Agora, Mayanderson, explica pra gente. Eu também tenho uma empresa e a gente sabe que é muito difícil captar as empresas para entrar na Lei Rouanet, por exemplo. Por quê? Porque as empresas têm medo de entrar e depois ser cobrado, né? Hoje a gente tem, você tem a facilidade de montar a lei de incentivo. O grande problema hoje justamente é a captação, porque você tem a primeira barreira de chegar até a empresa. Depois que você chega até a empresa, você tem o problema de conseguir convencê-los daquele projeto. E aí, se você ainda mesmo assim conseguir ter o retorno financeiro, a empresa, caso o seu projeto venha a ter qualquer problema, as empresas elas pensam que que elas vão ter alguma responsabilidade, mas elas não têm responsabilidade, porque elas patrocinam para uma produtora ou um artista independente. Elas não têm correlação. Tem ligação, vínculo. Não, a gente tem um exemplo no ano passado, no Carnaval do Rio de Janeiro, aqueles blocos de rua, agora eles começaram a ser financiados com lei de incentivo. Então, e ano passado teve uma cervejaria em específico que ela patrocinou um desses blocos e teve um problema durante a prestação de contas. E o Ministério Público solicitou que a cervejaria deveria dar explicações. Só que na própria lei já diz que o patrocinador ele é isento de qualquer responsabilidade fiscal. Isso fica a cargo do proponente, que é a pessoa que pede a lei. Então a cervejaria ela foi isenta de qualquer responsabilidade civil, criminal ou financeira. Quais são as leis de incentivos hoje em dia no Brasil? Hoje a gente tem as leis federais, que a principal para a cultura hoje é a Lei Rouanet, que ela dá isenção em cima do imposto de renda, que ela abate 100% daquilo que você patrocinar. A gente tem as leis estaduais, especificamente em São Paulo, o PROAC, que é o Programa de Ação Cultural, que ele deduz em cima do ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. E a gente tem também leis municipais, que essas leis municipais elas são baseadas principalmente hoje no IPTU, IPVA, são no que a prefeitura arrecada. E elas deduzem do imposto que as empresas vão pagando. E me fala o que é preciso para participar dessas leis de incentivo? Não é difícil. Todo Não mundo é acha difícil? Não é difícil. Primeira coisa é ter uma ideia, ter um projeto. Temos vários, muitos.
Uma outra coisa que eu digo, que seja cultural. Sim. E que tenha retorno para a sociedade. Não pode ser, por exemplo, as leis de incentivo deixam você, se você tiver um acervo de livros ou se você quiser fazer uma reforma de um acervo, você pode fazer, desde que isso não seja somente para sua casa. Tem gente que acha assim, eu tenho alguns livros... A gente monta um sebo, por exemplo. Pode ser. Pode ser. Pode ser, mas tem gente que pega o dinheiro, ele acha que vai pegar só para ele. Não, eu tenho uns quadros bacanas aqui em casa... Eu vou reformar ele. Aí já é demais, né? Não, mas tem gente que pega, Sério? galerias privadas, que pegam, mas não tem retorno para a população. Aí não adianta. E um dos itens que a lei pede é que todo projeto que for incentivado com leis públicas tem que ter preços acessíveis. A gente tem um clássico aqui no Brasil, que é um circo tradicional que vem ao Brasil, que cobra... O Circo de Soleil. Que cobra 150, 200, 500 reais. É um absurdo, para você né? ver do estacionamento, né? Porque se difícil. você for ver na plateia bem pertinho, é muito mais caro. Por incrível que pareça, eles são feitos com lei Rouanet. Sério? A última vez que eles estiveram no Brasil, custou 4,5 milhões. Nossa. Patrocinado pelo banco, que eles Nós sabemos qual banco é. E eles tiveram cobrando mesmo esse valor. O Ministério Público ele tenta recorrer, mas mesmo assim, como é uma grande empresa, dificilmente eles vão conseguir. Olha só. Mas mesmo assim é um absurdo, porque ele já está todo pago. Eles não precisam da bilheteria, mas mesmo assim eles utilizam desses valores bem elevados, desses recursos que são poderiam ser bem acessíveis. Que é um valor muito alto, que poderia ser dividido, né, entre a sociedade, tantas pessoas com boas ideias e precisando de uma oportunidade de um financiamento, em si, outras pessoas se aproveitam dessa situação. Que só para as pessoas entenderem como que funciona, mas como é que eles podem pegar 4 milhões? O governo, no início do ano, ele separa uma verba que vai ser para a cultura. Esse ano estamos em torno de 850 milhões para o governo federal. E aquele valor, eles dividem e falam, olha, todos os projetos que forem aprovados pelo governo, até 850 milhões. E vão ser captados. Então, por exemplo, esse ano tem 1 bilhão de reais em projetos no mercado a ser captado. Se captou até 850 milhões, acabou. Não tem, mesmo que você seja uma empresa e queira me patrocinar, eu não posso. Você não pode. E, infelizmente, não chega a lotar esse valor. Nós tivemos, no final do mandato do presidente Lula, o Ministério da Cultura abriu um edital de 500 milhão, de 500 milhões, porque o dinheiro ainda não tinha acabado e esse dinheiro volta para a União. Entendi. Então, eles abriram um edital faltando 30 dias para acabar o mandato do presidente. E não conseguiram. Conseguiram? Porque eles abrem edital. A diferença de edital para lei de incentivo é que edital é dinheiro direto. O governo ele te paga sem precisar da devolução daquele dinheiro. A lei de incentivo não. A lei de incentivo você tem que captar, você tem que correr atrás. Entendi. E aí eles abriram um edital. Gente, que é dinheiro direto, porque fica feio, por exemplo, para um ministro, seja de qualquer área, mas principalmente o ministro da Cultura, ter que devolver 500 milhões de reais porque não conseguiu gastar. Agora é muito difícil a parte burocrática para as pessoas com suas ideias chegarem com todas as solicitações que lhes é feita para conseguir essa verba da Lei Rouanet, das leis de incentivo? Não, é muito fácil. Basta entrar no site, se você entrar no site do governo federal, que é cultura.gov.br, você tem as informações todas lá. E você também consegue, basta ligar, eles são muito atenciosos, você mandar e-mail ou por telefone, qualquer esclarecimento ou dúvida é tirada sem nenhum problema. É muito interessante, porque é um tabu, né? Assim, eu, por exemplo, procuro muito na internet e tem até empresas, né, especializadas nisso. E parece que é uma dificuldade muito grande. Que o problema é que burocratiza-se muito na questão documental, porque você tem que ler a lei toda na íntegra e isso demora muito. Aí principalmente o artista independente, ele não quer ler aquilo tudo, ele fala, é muita coisa. E aí ele desiste. Por isso que a primeira coisa que eu digo é, não desista. Leia. Leia, vai até o final, tenha dúvida, pegue o telefone de Brasília ou o telefone aqui de São Paulo. É muito rápido, eles te atendem, te respondem, ou pode mandar e-mail caso você não consiga ligar, que eles vão te responder. É um trabalho que vale a pena, né? É um trabalho que vale a pena.
Vale a pena. E assim, quando as pessoas dizem que o governo não ajuda, o governo ajuda da forma que ele pode, mas também as pessoas têm que fazer fazer uma a sua parte, parte, que é né? ir atrás. Maia Anderson, fala um pouquinho pra gente, pro pessoal que está em casa, quais são os pontos negativos da lei de incentivo? Virou-se um mercado do terceiro setor, que quando fundou-se, criou-se um mercado negro, que não basta você ter um projeto aprovado, você tem que convencer a empresa. E as empresas começaram a utilizar o departamento de marketing para pagar os impostos. Ou seja, o dinheiro que eles utilizariam para pagar o imposto, antigamente você tinha o dinheiro de imposto e o dinheiro do marketing. Hoje virou uma coisa só. E a lei só permite remuneração de captação de 10%. E aí começou-se a criar um mecanismo de que as pessoas que detêm esse poder, que são os departamentos de marketing, elas começaram a falar assim, opa, eu tenho dinheiro, você quer? Então, começou-se a criar um mercado negro em cima disso. Seria como se fosse uma propina. Uma propina extra que ela não é vista, mas ela está lá. Ok, gente, esse foi o Maia Anderson. Muito interessante a conversa sobre leis de incentivos. Caso você tenha mais dúvidas, por favor, o contato, Maia Anderson. Contato @ maisculturaeprojetos.com.br. Agradeço a sua Eu que participação, agradeço, viu? obrigado. Obrigada. E a gente vai rapidamente para o intervalo, mas já volta com Pé Lá Outro Cá. Temperando o papo. Volta já.